Eu quero mandar aqui saudação para todos os irmãos internautas, todos que estão me escutando em vários lugares, não é? Pessoas que estão no interior, no sertão, no agreste, meus irmãos de outros estados, tudo de bom. Minhas irmãs na Europa, Deus abençoe todas em geral, tá? Minhas irmãs da Suíça, da Itália, da Alemanha, da Bolívia, tudo de bom. Que a bênção de Deus alcance você de uma maneira bem especial. Amém, queridos? Vamos meditar na palavra? Vamos? Quer ouvir mensagem? Você gosta de ouvir mensagem? Massagem não, viu? É mensagem de Deus. Quer? Gosta? Entra no YouTube também, coloca lá Fernando Alves, o pastor das multidões, e lá você vai encontrar cada palavra poderosa, inspirada pelo Espírito Santo de Deus para a sua vida. Ok? Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 28, e eu quero ler apenas os versículos de número 2 e 3, que diz assim a poderosa palavra de Deus. O rei Davi se pôs em pé e disse: escutem, meus irmãos, o meu povo, eu tinha no coração propósito de construir um templo para o Senhor, o estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-los, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. Queridos irmãos, eu quero aqui trazer uma palavra, pois essas mensagens que ministro são mensagens inspiradas justamente por Deus, e disso eu não tenho dúvida, pois a única certeza que eu tenho é que Deus fala com quem Ele quer, a hora que quer, do jeito que quer. Eu recebi um áudio aqui de uma serva, e ela disse: pastor, a mensagem de ontem, o meu cunhado se converteu, mandou um áudio, viu? Está no áudio aqui. Então, meus amados, é a palavra de Deus que tem o poder para fazer grandes e grandes coisas acontecer. Eu ensino que o que essa palavra aqui não fizer, ninguém faz mais não, sabe? A palavra poderosa é ela. Então, a epígrafe dessa mensagem fala a respeito dos planos de Davi para o templo. Davi, ele recebeu de Deus uma ordem, e ele colocou no coração dele algumas coisas que aos olhos dos homens era coisa de louco. Mas Davi estava firme e forte. Diz a Bíblia que Davi, ele reuniu, irmão, ele reuniu todo Jerusalém, todos os líderes de Israel, líderes das tribos, líderes das divisões, serviço do rei, convidou os comandantes de 1000 e de 100, e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenceram ao rei, aos seus filhos, com os oficiais do palácio, os principais guerreiros, todos os soldados valentes. Observe a convocação do rei. Foi uma convocação de peso, irmão. Uma convocação muito forte, muito poderosa, sabe? A convocação, ela tem que ter um foco, a consagração. A verdade é que o convite,
ele tem que ser um convite maravilhoso. Então, houve a convocação de Davi. Amados irmãos, Davi não chamou pessoas fracas para ficar ao lado dele, não. Por que não? Porque senão ele não iria chegar a lugar nenhum, irmão. As coisas iam de mal a pior, sabe? Mas ele convocou as pessoas de peso, as pessoas fortes, firmes e fortes na rocha. E diz a Bíblia que o rei Davi, se pôs em pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Ele disse: eu tinha no coração um propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus. Aí ele começa a dizer que ele fez planos. Ele diz: eu fiz planos. E realmente é a palavra que diz, né? Ele disse: eu fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e já matou muita gente, já derramou muito sangue. Observe comigo que o próprio Deus disse para ele que ele não iria construir. Meus amados, você sabe o que é juntar uma comitiva, chamar gente de lá, de cá, dali para ali, de cá para cá. Enfim, ele chamou muita gente. Ele chamou as autoridades, ele não chamou os pequenos, não. O pequeno que eu digo é aquele que não tem nenhum cargo ainda, sabe? Mas se sentia bem porque se sentia honrado, porque estava na presença do rei. O rei Davi se pôs em pé dele e diz: escutem. Depois ele recebe essa notícia de Deus, que ele não poderia construir. No entanto, a Bíblia diz que o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, escolheu-me para entrar, toda a minha família, para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder da tribo de Judá, escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. Sabe o que Davi estava dizendo? Davi está dizendo que em meio a toda a sua família, os irmãos dele, Deus tinha escolhido a ele. Davi, irmão, já estava transmitindo essas palavras. Que palavra tremenda, né? Ele estava dizendo: dentre dos meus irmãos, eu que fui escolhido. Quem foi o escolhido foi Davi, irmão. O último, o mais novo, o caçula, foi ele escolhido. E ele teve a alegria de se expressar quando ele disse: ele escolheu Judá como líder da tribo de Judá, escolheu a minha família entre os filhos do meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel, entre todos os muitos filhos que me deu. Ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Mas, amados, se a Bíblia diz que foi ele que escolheu, se é Deus quem escolhe, a quem Deus escolheu está escolhido, irmão. Sabe por que eu não tenho medo de pregar essa palavra? Porque eu tenho certeza que eu fui escolhido por Deus. Quem tem a certeza da escolha, levanta a cabeça. Quem tem a certeza da escolha, glorifica a Deus. Quem tem a certeza da escolha, ele sabe que foi Deus quem chamou ele. Se tem a certeza da escolha,
ele não baixa a cabeça para o adversário. Sabe por quê, irmão? Porque ele tem a certeza da escolha. Eu tenho que ter, eu preciso ter. Se eu tenho certeza da escolha, eu consigo me alegrar na presença de Deus. Você precisa ter a certeza da escolha, irmão. Você tem que saber que quem lhe escolheu foi Deus mesmo. Quem lhe escolheu não foi os homens, foi Deus. Foi Deus que lhe escolheu. Então ele sabia, Deus de Israel escolheu-me entre toda a minha família para ser rei em Israel. Está escrito no capítulo 28 de 1 Crônicas, versículo de número 4. Ele fala da escolha de Deus na vida dele. É Deus quem escolhe quem verdadeiramente ele quer. É Deus quem opera milagre e maravilha. É o Senhor quem faz com que os milagres aconteçam. É o Senhor quem determina e quem mostra a grandeza dele em nossas vidas. É Deus, irmão. É Deus. Então, Davi, ele foi escolhido entre a família. Deus olhou e disse: é esse aqui que eu quero. E detalhe, Deus escolheu ele para ser rei. Deus escolheu Davi para Davi ficar o tempo todo pelos desertos, sabe, irmão, tomando conta das ovelhas do pai. Deus escolheu Davi com um propósito muito mais além daquilo que ele pensava ou imaginava. Eu não sei qual é o teu propósito, mas eu quero te dizer que a escolha de Deus para a tua vida vai muito mais além do propósito que tu tens. O propósito que tu tens, o de Deus, ele vai muito mais longe. Ele vai muito mais acima. Sabe, irmão, ele vai muito mais além daquilo que você pensa ou imagina. É o propósito de Deus. O propósito de Deus é bom. A escolha de Deus, ela é boa. A escolha de Deus, ela traz honra, ela traz alegria. É a escolha de Deus. É a escolha do Todo-Poderoso. Ele disse: e entre todos os meus filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele estava dizendo, em meio a tantos filhos que o Senhor me deu, ele me deu Salomão. Observe que Salomão, ele tinha uma sabedoria maravilhosa. Deus escolhe justamente aqueles que ele sabe que é da obra, que é para a obra. Aqueles que são escolhidos por Deus, eles não conseguem baixar a cabeça, porque quando eles tentam baixar a cabeça, Deus levanta a cabeça dele. Quando eles tentam se enfraquecer, o Senhor fortalece. Você está entendendo que quem tem sustentado você é Deus? A Bíblia diz que Deus deixou sempre alguém, sabe, irmão? Deus deixou sempre alguém no trono da família de Davi. Escolha de Deus. Você sabe para que foi que Deus lhe escolheu? Você sabe para que foi que Deus lhe chamou? Você sabe o quanto é importante a chamada de Deus na sua vida? Então valorize ela. Valorize a chamada de Deus. Cuide, zele pela chamada. Sabe, irmão? Se você não tiver cuidado, as pessoas lhe tiram do foco da chamada de Deus na sua vida. Se você não tiver cuidado, você perece, você para, você se entrega. Você renuncia ao que Deus tem pronto para você. Não desista, não. Davi, ele sabia que Deus tinha um plano muito mais além do que o dele. E ele assim andou de cabeça erguida, porque ele sabia que quem está
estava no controle de todas as coisas? O próprio Deus. É a escolha, irmão. E Deus deu uma garantia para ele, que iria firmar ele para sempre. Deus deu uma garantia que iria firmar Salomão. Ele disse: firmarei para sempre o reino dele, e ele continuará a obedecer os meus mandamentos, as minhas ordenanças, como faz agora. É a escolha, irmão. A escolha de Deus para a minha vida. A escolha de Deus para aquilo, para a missão que Deus tem para mim fazer. Você tem uma missão, cada um tem uma missão aqui na terra. E de que forma você está exercendo? De que forma você está tratando a missão que Deus tem com você? Está valorizando, está investindo nela? Invista, irmão. Eu preciso investir mais na minha chamada para com Deus. Eu preciso investir mais naquilo que Deus tem na minha vida. Não é pecado investir em outras áreas. Agora, na minha área espiritual, essa área, ela tem que estar bem estabilizada, sabe? Ela tem que estar alimentada, ela tem que estar fortalecida. Eu preciso acreditar no chamado de Deus. A Bíblia Sagrada diz que, por isso agora declaro a vocês perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos cuidados e dos ouvidos do nosso Deus, tenham cuidado de obedecer todos os mandamentos. A chamada de Deus, ela funciona assim. Ela é acompanhada da obediência. Se eu sou chamado por Deus e obedeço a Ele, a tendência é eu crescer muito mais daquilo que eu já cresci espiritualmente, sabe? É o crescimento, é a escolha de Deus que faz nós crescermos a cada dia, porque o Senhor sabe das nossas necessidades, Deus sabe de tudo que nós estamos precisando. Qual é o investimento que você tem feito na sua vida espiritual? Presta atenção. Entendendo que se você investir hoje, amanhã você ficará como uma criança. Se você investir hoje em você mesmo, pastor, quando é que eu invisto em mim? É quando você se consagra, é quando você busca, você procura ler a palavra, se alimentar da palavra. É quando você se preocupa em viver a palavra que você prega. É quando você se preocupa em fazer um jejum, uma oração por você mesmo. Quer ver? Faz quanto tempo que você não jejuma por você mesmo? Eu jejum por mim mesmo. Sabe, minha vida espiritual, eu tenho que estar no jejum, eu tenho que pedir a Deus a graça. Sabe, eu tenho que jejuar para pedir a Deus a sabedoria. Quantas pessoas que já não faz isso há muito tempo? É perigoso, pastor, e muito perigoso. E muito perigoso. Davi, ele estava convicto que Deus estava com ele. E que o chamado dele não era chamado de homem, sabe, irmão? É a chamada ministerial. É a chamada do Deus Todo-Poderoso para realizar uma grande obra. Entendendo uma coisa, irmão, que quem é chamado para realizar uma grande obra, ele sofre, mas ele sofre de uma maneira tão difícil, mas se ele foi chamado por Deus para uma grande obra, ele está sempre de cabeça erguida. Sabe quem gosta de ver você triste? É o próprio diabo. É o próprio diabo que gosta de ver você angustiado. É o próprio diabo que gosta de ver você para baixo. Mas o Deus Todo-Poderoso quer ver você sempre de cabeça erguida. É o chamado.
Sabe, irmão, chamado é um ato de pronunciar o nome de alguém. Ora, eu fui chamado para pronunciar, eu fui chamado, agora eu tenho um ato. Meu ato é pronunciar o nome de alguém. Quem é o nome desse alguém? Quem é esse alguém? O Deus Todo-Poderoso, sabe? Então, é o chamado. O chamado, ele atrai, sabe o quê? Ele atrai atenção. Sabes tu que o teu chamado, ele tem chamado a atenção de alguém aqui na terra? Lergue, Shotorgue, Mintria, Leplergue, Odoa, Dargue, Ofat. O Senhor está dizendo que o teu chamado, ele tem chamado a atenção de alguém. E o Senhor manda te dizer mais: aguarde tão somente que você vai ver o que é que eu vou fazer através do teu chamado. O teu chamado tem chamado a atenção de alguém. Você entende isso? O chamado, ele atrai a atenção de alguém. Ele atrai o gesto de alguém, mas o chamado também, ele atrai inimigos que não querem que aquele chamado ele dê a continuidade. Tem pessoas, você que está aí passando por provações e você está sem entender, o Senhor está dizendo: o chamado, minha filha, que eu tenho com você, que é muito grande, ao chamado de Deus, irmão, é algo tão sério que você não imagina. Meu Deus, como eu sinto a presença de Deus. Sinta a presença de Deus aí também. É a chamada de Deus. Estás alimentando a chamada de Deus? Quando é que eu alimento? É quando eu dou valor a ela. É quando eu dou atenção a ela. É quando eu separo um tempo para ela. Eu tenho que separar um tempo para minha chamada. Sabe, irmão? Porque o soldado, quando ele é chamado, quando é alistado, quando ele é escalado para estar de serviço, ele está o tempo todo ligado, sabe? Ele está ali, ó, atento, sabe? Porque o chamado, a convocação, sabe, irmão, ela requer muita renúncia. Quantas pessoas que quer ser cheia do poder de Deus, que quer alcançar patamares altos na vida espiritual, sabe, irmão, na vida eclesiástica, no chamado de Deus, e não cresce, não sai de onde está. A Bíblia Sagrada revela que Davi, ele deu uma ordem para que Salomão, seu filho, ele disse: você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração, espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Irmão, é Deus quem conhece a motivação, é Deus. A motivação, quem conhece é o Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmão? Como está você? Está motivado? A motivação, ele disse, o Senhor conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará. Tem que ter cuidado para não abandonar o chamado de Deus na sua vida. Tem que ter cuidado. Eu tenho que olhar para a minha chamada e dizer: eu preciso melhorar. Eu preciso alimentar a minha chamada. Eu preciso descer mais da presença de Deus. Eu quero ser usado por Deus. E Deus aí usa. Chamado. Salomão foi chamado. A Bíblia diz que ele disse: veja que o Senhor escolheu para construir um templo que sirva de santuário, seja forte e mãos ao trabalho. Davi, ele disse: Salomão,
no capítulo de número 28 de 1 Crônicas, versículo 10, ele disse: veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Aí ele disse: seja forte e mãos ao trabalho. Deus sabia que Salomão tinha que colocar também as mãos ao trabalho. Eu preciso, sabe, irmão, a cada dia trabalhar para Jesus. Quer ver? Faz quanto tempo que você não trabalha para Cristo? Faz quanto tempo que você não ganha uma vida? Faz quanto tempo que você não evangeliza? Faz quanto tempo que você não canta? Faz quanto tempo que você não prega? É você quem tem que subir na balança de Jeová para se pesar. Você sabe o tamanho do seu peso. Cada um é quem sabe o tamanho do seu peso na obra de Deus. Deus quer te dar peso, você precisa ser pesado, você precisa ser bênção na obra de Deus, você tem que reconhecer o seu peso, você tem que olhar para você e dizer: o diabo investe, mas ele não pode comigo porque maior é Deus, e eu estou na obra, eu estou mostrando que sou da obra, eu estou com a mão no arado. Você precisa mostrar, você precisa pegar peso, sabe? Você precisa crescer espiritualmente. O crescimento na vida, meu Deus, daqueles que são escolhidos por Deus é algo maravilhoso. Você tem que crescer. No capítulo de número 28 de 1 Crônicas, versículo 10, ele diz: seja forte em mãos ao trabalho. É colocar a mão no arado, no trabalho, dizer: as mãos que Deus me deu é para a obra, o que Deus mandou eu fazer é para a obra, o Senhor vai me abençoar, vai me recompensar, eu vou fazer de todo o coração. Deus vai mostrar que é comigo. É Deus quem conhece as motivações do coração. É Deus quem sonda o teu coração agora. É Deus quem sabe o que você está pensando. É Deus quem sabe o que você tem dentro do seu coração. É o chamado. A Bíblia Sagrada diz no capítulo de número 28 de 1 Crônicas, versículo 12, ele disse que entregou-lhe também a planta de tudo que o Espírito havia posto em seu coração. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 12. Salomão recebeu uma planta de tudo que o Espírito Santo havia posto em seu coração. Estás preparada? Tu vais receber uma planta. Nessa planta vai ter uma história, vai ter um caminho. O Senhor está dizendo: aguarde, porque algo vai chegar. Vai chegar nas tuas mãos para você escolher, para você dizer como é que você quer que faça. Eita, que Deus tremendo, que ainda fala com os seus da terra. Diz a Bíblia Sagrada que Salomão recebeu a planta. Por que ele recebeu a planta? Porque quem ia construir era ele. Pode aguardar, que algo vai chegar na tua mão, vai te trazer novidade. Pode aguardar, porque quando Deus manda dar a planta, não tem ninguém que consiga impedir com que a planta ela chegue nas tuas mãos. Salomão, quando pega a planta, ele analisa, ele olha, ele observa, mas ele tinha sabedoria suficiente para administrar e para fazer tudo que estava na planta. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo quem havia posto em seu coração. Tem coisas que o Espírito Santo coloca no teu coração e você se acovarda de fazer a vontade de Deus. Eu não sei o que é que o Espírito Santo tem colocado em seu coração para você fazer e você não faz. O Senhor está dizendo: é um chamado, minha filha. Se eu tenho um chamado na sua vida, você tem que fazer aquilo que o meu Espírito Santo, aquilo que eu coloco no seu coração. Faça, que eu vou lhe abençoar, lhe recompensar. Eu vou mostrar que sou Deus da sua vida. Tem que fazer o que o coração, o que o Espírito Santo manda, irmão.
Não adianta estar fazendo sua vontade, não. Não adianta estar fazendo sua vontade, não adianta endurecer o coração. Não adianta dizer que não vai fazer. O que é que o Espírito Santo de Deus está falando para você? É para você mesmo. É a planta. Tem coisas que tem que estar dentro da planta, tem coisas que está na planta e você tem que colocar o mínimo detalhe, sabe? Você não pode fugir com nada. Sabe por quê, irmão? Meu Deus. Existiam os observadores e eles estavam observando Salomão. Eles sabiam que aquela planta que tinha sido entregue, ela amanhã ou depois ela tinha que estar dentro do templo. E tudo iria ser analisado, investigado, observado, para saber se tudo que foi feito foi dentro da planta que estava ali. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Tem um chamado, não fuja da planta não. É ficar na planta de Deus, sabe, irmão? É seguir passo a passo, mas está machucando, pastor, tem nada não. Pastor, está muito difícil, mas fique na planta de Jeová. Jeová lhe surpreenderá. Eita! Fique na planta de Jeová. E Jeová fará surpresas a você. A mensagem de hoje: você que tem um chamado, não adianta fugir. Sabe por quê? Porque quando você foge, você só traz problema para você. Você fica atraindo os problemas. Eita, é o chamado. Deus está falando do chamado. Eu estou sentindo a presença dele aqui. E eu tenho certeza que você também está sentindo aí. É o chamado de Deus. Você que está aí, jovem, Deus tem uma chamada na tua vida. Você que está aí, mulher, o Senhor tem uma chamada na tua vida. Tu não podes abrir mão. Não fique pensando que Salomão foi 100% aplaudido quando o chamado da vida dele aconteceu. Você está pensando que todos que estavam ali, todos que estavam perto dele, você está pensando que foram todos que lhe aplaudiram? Você está pensando que foram todos que se alegraram? Eita! Alguém não tem se alegrado com o que Deus ele tem feito na sua vida, mas nem por isso você vai abrir mão da chamada de Deus na sua vida. Não fique pensando que todos vão aplaudir, que todos vão elogiar, que todos vão bater palma, que todos vão trazer comentários agradáveis. Não. O chamado de Deus, ele causa, sabe o quê? Em algumas pessoas, irritação, inveja, ira, sabe? São coisas parecidas. Mas é o chamado de Deus, tudo isso faz parte. Sabe, quando a tempestade levanta, eu digo, isso faz parte da chamada, do chamado, do que Deus tem comigo. Você está entendendo o que Deus está dizendo? E por que você está querendo sair do lugar? E por que você está querendo tomar decisões próprias? E por que você está querendo resolver as coisas com as suas próprias mãos? E o Senhor está dizendo para você que Ele lhe conhece. O Senhor está dizendo para você que tem uma chamada na sua vida. Você está... Eita, Jeová, você está pensando que o que você vai fazer, você pode estragar a chamada de Deus da sua vida e a chamada de Deus da vida daqueles que Ele escolhe. Elas não podem ser danificadas. Alguns não gostou, outros aplaudiram. Salomão, ele não estava preocupado com os que estavam incomodados com ele. Ele não estava preocupado com quem estava se levantando contra ele. Quem é que vive se levantando contra você? Você vive preocupado com essa pessoa?
Salomão, ele começou a trabalhar. E Deus começou a trabalhar por ele. Foi por isso que o pai dele disse, sabe o quê? No livro de 1 Coríntios, capítulo 28, versículo 10, a última parte, quando o pai dele disse assim, ó, seja forte e mãos ao trabalho. Porque o próprio Davi sabia que muitas coisas iriam acontecer. E todas as vezes que Salomão queria desfalecer, ele lembrava da palavra, seja forte e mãos ao trabalho. Seja forte, minha irmã. Mãos ao trabalho, faça a vontade de Deus. Seja forte, mãos ao trabalho, Deus vai te recompensar. Seja forte, mãos ao trabalho, Deus vai mostrar que é contigo. É a mensagem de hoje, para você ser forte. Você tem que ser forte. Fica na planta de Deus e nenhum mal te sucederá. Receba essa mensagem. Receba essa mensagem de Deus para o seu coração. Que Deus te ajude e te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.